Hoje eu vou mostrar como eu fiz a roupa da Daki de Kimetsu no Yaiba. Vou mostrar as etapas de cada detalhe do cosplay e eu separei em capítulos para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Como ele é um vídeo mostrando o passo a passo da peça, ele ficou um pouquinho mais comprido que o normal, mas espero que vocês gostem e que seja útil para vocês. Esse foi um dos vídeos mais completos e trabalhosos que já tivemos aqui no canal. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. Já temos diversos tutoriais aqui no canal e eu também atendo pedidos de vocês, trazendo os vídeos que vocês querem. Vamos começar com a parte de cima. Para fazer esse cosplay, eu separei diversas imagens de referência da Daki, reassisti várias cenas e tirei vários prints. Para fazer a parte do peito, eu peguei uma folha qualquer e usei meu próprio sutiã para desenhar o molde. Se você tiver um biquíni daqueles mais triangulares, é até melhor. Ali, eu desenhei uma alcinha mais grossa, mas não precisa colocar no molde, pois vou continuar o desenho no próprio tecido. Aqui estou usando viscolaicra, que é um tecido que estica bastante. Vou riscar o molde em cima do tecido dobrado, já para fazer as duas partes do sutiã. Agora sim, você desenha uma alça mais grossa de mais ou menos 6 cm no tecido. Para saber o tamanho, basta você medir do começo do peito até a metade das costas. Alfinete tudo e corte. Agora, no mesmo molde, desenhamos uma faixa que cobrirá o meio do peito, que é aquela parte preta que a Daki tem no sutiã. Da mesma forma, passo para o tecido preto, dobrado, e risco o molde, deixando a alça do mesmo tamanho da parte vermelha. Agora posiciono a parte preta à parte vermelha, e passo uma costura ali para unir as peças. Eu estou costurando a linha reta comum mesmo, mas como o tecido estica, de preferência tente costurar na linha zigue-zague. Agora, uso um tecido rendado que também estica, para costurar por cima de tudo. Posiciono tudo bem ali e costuro. Como o tecido estica, costure com calma e paciência para não escorregar. Ao final, vamos cortar o excesso da renda e será pronta essa parte. Se quiser, você pode costurar da mesma forma que são feitos os biquínis, com tecido duplo, cortando 2 camadas de tecido, costurando e desvirando, para ficar um acabamento mais bonitinho e para não ficar tão fino. Mas como a peça já tinha essa parte da faixa preta e ainda a renda por cima, eu resolvi fazer sem forro mesmo, só com uma camada de tecido. Para a faixa da cintura, eu usei um tricoline rosa. Aqui, dobrei o tecido uma vez e depois dobrei novamente. Aqui vou colocar a altura da faixa, que encontrei medindo o meu tórax até a cintura. Depois, vou medir a circunferência do meu tórax e dividir por 2. O resultado, vou marcar aqui na parte de cima. E embaixo, eu meço a circunferência da minha cintura. E da mesma forma, divido por 2, marcando aqui. Uno todos esses pontos. Nessa parte, eu deixo uma margem de uns 2 cm e em cima uma margem de meio centímetro. Depois, é só cortar. Agora abro o tecido, passo o ferro para deixar tudo bem esticadinho e começo a pintar a estampa da faixa da Daki. Para isso, eu vejo onde vai ser o centro da peça e começo a fazer as linhas amarelas que ela tem por volta do tecido todo, sempre usando uma imagem de referência para deixar o mais parecido possível. Cada faixa eu deixei com 2 cm e fui riscando com caneta própria para tecido mesmo. Depois, pintei tudo com tinta amarela para tecido. Depois de seco, reforcei as linhas com a caneta e fui desenhando aquele padrão parecido com os pentágonos, que não são exatamente certinhos. Não segue um padrão como a roupa da Nezuko, por exemplo. Então fica até mais fácil de desenhar. Depois, posicionei a peça já dobrada no meu corpo e coloquei a parte que fizemos antes, para marcar e ver direitinho onde posicionar para costurar depois. Muito cuidado para não se furar nessa hora. Depois, marquei ali onde iria costurar. Mas antes de costurar, eu cortei 2 faixas do mesmo tecido preto, de cerca de 5 cm de largura por 50 cm de comprimento. Cortei cada faixa com um tecido duplo, costurei e desvirei. Depois, posicionei as faixas no sutiã dessa forma e costurei, ficando dessa forma.
Agora sim, iremos unir as peças à faixa da barriga. Veja ali onde divisa a marcação e posiciono as peças, sempre alfinetando bem. Dobro tudo bem direitinho para dentro do tecido, pois vamos fazer um sanduíche de tecido e costurar tudo por dentro. Tirei os alfinetes e coloquei por fora. Como essa parte tem várias camadas de tecido, costure muito devagar para não estragar a agulha da sua máquina. Se ver que não vai passar, pode costurar à mão mesmo. Essa peça toda pode ser costurada à mão, na verdade, apesar de demorar mais e dar um pouquinho mais de trabalho. Depois de costurar, desvire a peça com cuidado e a parte de cima da roupa da Daki estará quase pronta. Nas costas, eu dei uma viradinha para dentro nessa parte do tecido e passei uma costura reta só para não ficar desfiando. Para prender, eu usei esses ilhós, que são botões de pressão. Você também pode usar zíper. E esse foi o resultado até o momento. Ah, e eu tenho uma playlist só de vídeos e tutoriais do Kimetsu. Dá pra deixar essa com preto e branca. Esse dá. E eu tenho uma playlist só de vídeos e tutoriais do Kimetsu, como a espada do Rengoku, os brincos do Tanjiro, a borboleta da Shinobu, e inclusive os acessórios de cabelo da Daki. Vou deixar aqui em cima nos cards para vocês acompanharem depois. Pra calcinha, eu usei também uma calcinha minha como molde. Para pegar direitinho a parte da frente e a parte das costas, eu usei papel manteiga para riscar por cima. Mas você pode usar um plástico ou qualquer coisa que seja meio transparente. Depois, uni as duas partes e alterei um pouquinho o molde, deixando um pouquinho menor na frente e atrás. Depois, passei para o mesmo tecido de viscolaicra vermelho e cortei. Usei a mesma renda de antes para costurar em cima da peça toda e cortei os excessos. Depois, cortei uma tirinha de tecido preto para costurar nas extremidades da calcinha. A tirinha tinha 8 centímetros e eu costurei dobrada dessa forma, para que ficasse com 4 centímetros no final. Depois de costurada, você pode passar outra costura nessa parte de baixo, mas é opcional. Por fim, cortei 2 tirinhas compridas do tecido vermelho, estiquei bem e passei por dentro da faixa preta. Você pode prender a faixa com uma costura se quiser também, e está pronta. Para as meias da Daki, a primeira coisa foi medir minha coxa e dividir o resultado por 4. Risco esse valor em um papel para criar o molde. Em seguida, meço da minha coxa até o meu joelho. Risco uma linha reta para baixo com o resultado inteiro, sem dividir. Meço meu joelho, de novo dividindo por 4, e faço outro risco aqui. Em seguida, do meu joelho até a batata da perna. A batata da perna dividida por 4. Da batata da perna até o tornozelo. O tornozelo dividido por 4. E finalmente, do tornozelo até a metade do pé. E a metade do pé dividido por 4. Depois, fecho todos esses pontos com uma linha reta. Então, dobro o papel e corto o molde. E assim temos o molde da metade da perna. Aqui, da linha do meio até a extremidade, eu vou marcando o meio da peça toda. E risco unindo os pontos.
Aqui teremos a parte central vermelha e aqui a parte lateral preta. Cada um cortaremos 4 vezes no tecido. Com o molde dobrado, eu corto onde fizemos a marcação. A parte central cortaremos no tecido dobrado 2 vezes, pois estamos fazendo para as 2 pernas. Risco tudo direitinho, alfineto e corto, ficando com 4 partes no total. Iremos da mesma forma costurar a renda em todas as peças vermelhas. Depois de costurado, cortamos o excesso. Agora riscamos o molde da lateral no tecido preto, também dobrado. Aqui risquei de um lado, depois virei o molde e risquei do outro lado. E repeti esse processo, ficando com 4 peças de tecido dobrado. Depois, vamos costurar a lateral do tecido preto dessa forma. Depois de costurado, abro o tecido e posiciono em cima do vermelho e passo uma costura na lateral. Faço o mesmo para a outra parte. Lembre-se de costurar com o tecido preto virado para o avesso, para o acabamento sair bonitinho. Por fim, uno a outra parte vermelha aos tecidos pretos. Posiciono dessa forma e costuro. E finalmente fechamos a peça dessa forma, e passamos uma costura aqui. Depois de costurado, viro a meia e está quase pronto. Para fazer a parte branca, meço na minha coxa no mesmo formato da faixa. E uso tirinhas do mesmo tecido branco. Eu cortei faixinhas de 5 cm e depois dobrei e costurei, dessa forma. Desvirei as faixinhas e passei ferro para deixá-las bem esticadinhas. Depois, posicionei na minha perna e com muito, mas muito cuidado, fui alfinetando na meia. Coloque sempre a mão por baixo para não se machucar e vá devagar. Retire também com muito cuidado. Depois, eu alinhavei a faixa para ter certeza que ficariam certinhas e depois passei uma costura na máquina para finalizar. Por fim, cortei o excesso de tecido na parte de cima e ficaram assim. Para finalizar, passei uma costura preta bem no meio das faixas brancas, para imitar a divisão que ela tem ali. E esse foi o resultado. Por fim, temos as faixas. Eu quebrei um pouco a cabeça para montar essas coisas e assim, existem diversas formas de se fazer. A forma que eu fiz, eu não diria que é a melhor, mas até que fiquei satisfeita com elas. Com o mesmo tricoline rosa, cortei 2 faixas de 2 metros por 22 centímetros, com o tecido dobrado. Costurei um dos lados, abri o tecido e passei, para deixar bem lisinho para começarmos as estampas. Aqui, posicionei o meio da faixa, que será no centro das minhas costas. Com o tecido aberto, vamos fazer as faixas amarelas espelhadas, saindo do centro. Eu tentei observar várias vezes como realmente é o padrão das estampas da DAC. E acredito que as faixas que saem do lado direito dela têm as faixinhas amarelas viradas para um lado e as do lado esquerdo são viradas para o outro lado. E como esse nosso tecido será dobrado, eu também fiz as faixinhas espelhadas para baixo, formando vários V's grandões, conforme vocês vão ver no vídeo. Depois, fui desenhando as flores bem aleatórias ao redor da faixa toda. Por fim, pintei as faixas de amarelo e as flores de azul. Reforcei as linhas pretas e pintei o centro das flores de preto também. Finalmente, fiz os padrões irregulares da roupa dela pela faixa toda. E repeti esse processo para a segunda faixa também. Por fim, dobrei as faixas pelo avesso e passei uma costura, desvirando a peça no final. Antes de prosseguir, nessa hora eu ainda não tinha decidido como que eu ia grudar as faixas ao corpo. Ao final, eu decidi usar velcro para grudar.
Mas não ter pensado nisso antes foi meu primeiro erro. Eu já vi a roupa da Daki com as faixas atrás costuradas. Isso é uma opção também. Mas, como vocês vão ver ao passar do vídeo, eu deixei essas faixas bem estruturadas. Então não daria pra costurá-las na faixa da cintura. Então meu conselho é: se vocês quiserem colocar o velcro para poder tirar as faixas quando vocês quiserem, que foi como eu fiz, eu recomendo que costure o velcro antes de passar essa costura para fechar a faixa. Voltando pro vídeo, na faixa já costurada eu passo uma costura nas duas bordas com uma distância de 1 cm para passar o arame. O arame precisa estar com as pontinhas protegidas com fita crepe ou cola quente, para não rasgar o tecido na hora de colocar dentro. Coloco o arame até o final, nas duas bordas da faixa, ficando assim. Agora isso é opcional. Eu cortei várias tiras de EVA mais grossinhas para estruturar a faixa. Eu cortei e colei parte do EVA para dar o mesmo comprimento da faixa, já que não tinha EVA por metro aqui. Com muito custo, fui colocando a placa de EVA por dentro do tecido, e depois fechei as pontas costurando à mão mesmo. No final ficou assim. Eu achei que deu uma estrutura bem legal às faixas, mas como eu disse, é totalmente opcional, você pode deixar sem. Por fim, pego várias tirinhas de velcro e costuro a parte de cima da roupa, na parte das costas. Costuro nos dois lados. Como eu disse antes, deveria ter costurado o velcro na faixa antes mesmo de fechá-la, mas no fim deu tudo certo. Coloquei o velcro na parte central das faixas e costurei, com muito custo. Eu tinha esquecido também de costurar a alça do sutiã a parte das costas. E esse foi o resultado. Por fim, fizemos também os tamancos da Daki. Essa parte é opcional, mas eu quis deixar o cosplay completinho. Fiz o molde do meu pé em um papel e passei para placas de MDF. Cortei no formato, colei e lixei. Pintei os tamancos de preto e passei um tecido branco para fazer as amarrações. E esse foi o resultado do cosplay completo. Apesar dos probleminhas aqui e ali, eu gostei bastante do resultado final. Bom, esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais comprido que o normal, porque eu quis trazer o cosplay completo pra vocês. E também pra ver se vocês preferem esse tipo de vídeo, mais completo, ou se gostam de tutoriais mais curtos e simples. Comentem aqui o que vocês preferem e o que vocês acharam do vídeo. Podem dar também sugestões de outros vídeos que eu trago aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscreverem e compartilharem o vídeo, porque isso me ajuda muito. Eu tenho feito todos esses vídeos com muito carinho. Então eu peço para que me ajudem compartilhando, comentando ou curtindo, para assim o YouTube entender e mostrar os meus vídeos para mais pessoas. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui e até a próxima! O vídeo acabou ficando um pouco mais comprido que o normal, porque eu quis trazer o cosplay um pouquinho mais comprido que o normal, porque eu quis trazer o Devia ter tido a ideia de fazer o cosplay do Lucky logo no inverno. No inverno não, nem tá no inverno. No outono, não sei, tá muito frio. Demônio sente frio? Eu não sei. Eu acho que não. Droga.